Olá pessoal do Ives, tudo bom? Aqui é o Frank, sou sócio, o associado, fundador e idealizador do Ives. Sou uma pessoa de pele clara, 1,80 m, um pouco acima do peso, cabelos pretos já ficando grisalhos, olhos castanhos, 1,80 m. Esse é o Frank. E hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial que participou desde o início, é um também dos associados fundador e idealizador do Ives. Nós temos aqui o César Gellen, Gellen, que é o diretor da faculdade Anhanguera. Eu vou pedir para que o César se apresente para vocês também. Pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com todos. Como o Frank falou, meu nome é César Antônio Gellen. Eu hoje estou diretor da Faculdade Anhanguera de Joinville e de Jaraguá do Sul. Sou um homem de 1,80 m, de cabelo castanho, já com umas entradas sobressalientes, então minha testa está um pouquinho grande. Uso uma barba também já grisalha por conta da idade. E quero dizer que estou muito feliz de estar participando hoje desse bate-papo aqui com o Frank. César, muito obrigado. Você sempre com esse seu coração imenso e sempre participativo e sempre inclusivo. Pessoal, vou começar aqui falando um pouquinho do César sobre a Faculdade Anhanguera. César, a Faculdade Anhanguera hoje tem uma parceria com o Ives. Explica para nós um pouco sobre essa parceria com o Ives, e eu acho importante também que você fale um pouco sobre os benefícios que a faculdade cedeu para os participantes do Ives, que faz toda a diferença para nós. Legal, Frank. Acho que só antes de a gente falar de faculdade Anhanguera, de Ives, de tudo, só queria rememorar contigo aqui, com o pessoal, o café que a gente tomou, né, e que a gente começou a pensar em tudo. Na verdade, sim, né, não foi nem pensar em tudo isso. Acho que a gente tomou um café e a gente sempre fala, né, ócio criativo, em momentos de troca de informações, como oportuniza ideias, como oportuniza possibilidades. Se me permitir, lá foi o início de tudo. A gente já conversou sobre isso, né? Eu sempre me coloco de maneira muito mais humilde, assim. Acho que lá a gente despertou o que você construiu, né? A gente despertou de uma maneira muito leve e com um sonho gigantesco, né? E então fico muito feliz assim de dizer que, cara, isso transcende muito o que é só o Ives, o que é só a Anhanguera, o que é essa parceria em si enquanto instituições, mas ele efetivamente é um sonho. Agora que tu aflorou, explica para o pessoal como é que foi, o que aconteceu. Bom, vamos lá. Vamos contar um pouquinho de história, né? Na verdade, um dia a gente combinou de tomar um café, né? Tava eu e a minha esposa, e o Frank estava com a esposa dele também, e a gente... E tinha a Antônia. E tinha a Antônia, o Caio estava também, né? Tava o Caio também. O Caio também estava. E aí a gente combinou de tomar um café. Acho que eu tinha furado o pneu do meu carro. Eu recém perdido a visão, recém retornando às atividades. Isso. Te encontrei em algum lugar e... Na verdade, tu me ligou e aí eu tava trocando o pneu do carro, que tinha furado o pneu do meu carro. Imagina, tinha furado o pneu do meu carro, tava daquele jeito, assim, bem feliz. E aí, Frank me liga, vamos tomar um café. Disse, cara, vamos tomar um café. Troquei o pneu do carro e a gente se encontrou numa cafeteria ali no Orestes Guimarães, né? Atrás do Centro Eventos. Atrás do Centro Eventos, para tomar um café. E era um café para a gente bater um papo, para a gente, cara, jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora. E acho que não jogamos fora a conversa, né? Eu acho que plantamos alguma coisa. Plantamos alguma coisa. E aí surgiu esse sonho, né? Ali a gente plantou um sonho. Ali naquela, assim, para deixar claro, eu tinha perdido a visão, tinha retornado para a Gidev. A Gidev me ensinou a usar bengala, usar celular, e eu estava angustiado que eu estava saindo daquele mundo empobrecido, não de dinheiro, empobrecido de oportunidade.
E como eu conheço pessoas, eu sei que eu vou voltar para a sociedade, mas eu estava assim chateado porque muitas pessoas não voltariam à sociedade. E esse foi o papo que eu abri com o César. E o César entrou com a outra parte da história. É isso, César? É isso aí. E aí ali naquela conversa a gente disse, cara, se esse é o sonho, se essa é a ideia, acho que a gente pode contribuir de algumas maneiras. E aí entra a faculdade em Anguera, aí entra a construção do IVES, aí começa essa parceria que foi nesse bate-papo. Mas é muito legal o que você falou, Frank, assim, que você estava num processo de reinserção à sociedade, porque eu me lembro bem, foi um café que a gente derrubou o café, bateu na xícara, que a gente estava num processo todo de adaptação. Angústia. Acho que é isso. Mas como a gente conseguiu, principalmente você, né, com toda a tua força, com toda a tua determinação que você sempre teve, e aqui já vou deixar registrado aqui também que o Frank é um cara que me inspira, tá, gente? O Frank é um cara que me inspira. Eu já tinha falado isso para ele há muitos anos atrás, tá? E o César é mentiroso desde sempre. Isso, desde quando a gente jogava futebol junto, já falava pro Frank. É um cara que desde a minha adolescência, é um cara que sempre me inspirou. Vocês estão vendo que a história é de longa data aqui já, né? Nós temos muita história para falar de vida. Mas eu queria falar um pouquinho de Anhanguera. Então, tu abriu umas portas que foi gigante para nós. Exato. Fala um pouquinho sobre o que foi dito em relação às oportunidades. E aí a gente pensou assim, cara, nós somos um berço de conhecimento, né? É uma faculdade é um berço de conhecimento. Então, se a gente é um berço de conhecimento, como que a gente pode disseminar mais informação, disseminar mais conhecimento e colaborar mais com a sociedade? Porque, efetivamente, o trabalho da faculdade é proporcionar uma sociedade melhor. E a gente tem que fazer isso em todas as frentes, inclusive na frente de inclusão. E aí, como que a gente pode colaborar com isso? E aí surgiu essa oportunidade com o IVES, de a gente meio que ser uma incubadora, vamos dizer assim, né, Frank? Do IVES e a gente poder contribuir com isso. Do IVES, o projeto como um todo, O projeto né? como um todo. Então, nós começamos aqui com algumas pessoas sentadas numa salinha desenhando o projeto IVES. É isso. Né? Então, o Anhanguera nos cedeu uma sala para que a gente pudesse desenhar o projeto IVES. E desse desenho começou a surgir algumas oportunidades, né, de trazer pessoas, de criar o nome IVES, de ir atrás do CNPJ, de fazer a primeira preparação para trabalho para pessoa com deficiência. E o nome IVES é uma coisa legal também de a gente falar, já vou falar de toda a parceria, mas o nome IVES é uma coisa legal de a gente falar, porque eu lembro bem que a gente começou com a ideia de Fazendo a Diferença. Sim. Que era o primeiro nome do projeto, né? Sim, Fazendo a Diferença, porque quando a gente pega uma pessoa em dificuldade, se a gente der uma oportunidade, a gente fez a diferença na vida dela. É isso aí. E depois a gente acabou mudando para IVES. Mas eu queria que você falasse sobre, num primeiro momento, sobre o associado IVES, que hoje é associado, tem alguns direitos. Tem. E a faculdade Anhanguera nos deu alguns direitos. Você pode falar para nós quais são os direitos que a faculdade nos forneceu? Legal. Acho que a parceria não ficou restrita a uma sessão de espaço ou colaborar com esse surgimento. Acho que com a continuidade do projeto e principalmente com o apoio, o suporte aos associados do IVES. Sim. Hoje a faculdade em Anhanguera, a gente tem muitos cursos aqui, né? A gente tem curso de odontologia, medicina veterinária, direito, psicologia, fisioterapia, e mais um monte de farmácia, tem um monte de cursos. E alguns desses cursos, eles demandam de clínicas de atendimento à comunidade aqui dentro. Então a gente tem a clínica de odontologia, uma clínica com 20 cadeiras odontológicas, em que a gente faz atendimento à comunidade. A gente tem a clínica de psicologia, que faz atendimento à comunidade. A gente tem a clínica de fisioterapia, que faz atendimento à comunidade, inclusive também tem uma parceria com a ADEG. A gente tem também a clínica de medicina veterinária, que atende os pets, e a gente sabe que pet demanda cuidado, demanda atenção e tudo mais. E a gente tem também o NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas. Então, são 5 ambientes de atendimento profissional dos nossos alunos, estagiários, junto com os profissionais das respectivas áreas, que atendem a comunidade, com um valor mais acessível,
um preço, uma consulta social que a gente fala. Mas para os associados do IVES, a gente tem todos esses atendimentos de forma gratuita. E eu queria te falar, não sei se tu sabe, semana passada nós tivemos um atendimento, ou nós estamos com um tratamento de uma pessoa do IVES. O Newton, ele está fazendo tratamento dentário, já é a terceira consulta dele, está super feliz. Ele vem na consulta e depois ele me liga. Frank, fui super bem atendido, a pessoa me tratou super bem e, poxa, é top. Então, assim, fiquei muito feliz. Esse atendimento bom não é exclusivamente para o Newton, tá? É para todo mundo, tá, gente? Esse atendimento é o que a gente espera. E eu encontrei com ele na recepção da clínica lá. É um retorno, né? Nós estamos falando aqui de um retorno do que aconteceu. Agora, pessoal, eu vou entrar em todos os assuntos do IVES. Você sabe que o recepcionista, o assistente administrativo da recepção da nossa clínica de odontologia, ele é o Bruno e ele é deficiente visual. Bruno Câmara. Bruno Câmara. Um excelente jogador de goalball. Aí eu já não sei, cara. Bruno é um excelente jogador de goalball, já jogou por Blumenau, já jogou por Joinville. Hoje ele está no time da Agidev de Joinville. Inclusive está disputando o campeonato. Agora? É. Que bom. Aí, ó, o Bruno merecedor. É uma pessoa merecedora. Então, assim, eu comecei com essa conversa aqui com o César justamente para que o pessoal entendesse que não é só um projeto, não é só uma associação. É tratar bem as pessoas, é fazer a diferença ainda na vida das pessoas, proporcionando não só o treinamento, mas algumas necessidades jurídicas, psicológicas, odontológicas, para os pets, faltou uma. Fisioterapia. E agora, antes de a gente ir para frente, eu quero voltar um pouquinho na história. Quem é o César? César é filho de quem? Vamos lá. Pô, o César é acho que um sonhador, idealizador, cara, que tem vontade de transformar o mundo. E até tem uma camisa que fala assim, pense globalmente, haja localmente, né? Assim, por mais que eu tenha essa vontade de transformar o mundo, eu sei que eu não vou pegar o mundo inteiro de uma vez só e transformar. Então, assim, do meu lado, o que eu posso fazer, cara? E trabalhar com educação é isso, é transformar a vida das pessoas a partir da educação. Cara, eu me lembro... Antes disso, quem é o César? Vamos, eu vou te explicar, eu vou dizer, calma, Fê. A gente, só porque eu me lembro bem quando a gente entregou os primeiros certificados de formação do IVES, essa entrega desse certificado, cara, é o momento que você olha e fala assim, cara, eu estou transformando a vida dessa pessoa. A partir do quê? A partir da educação. Daquilo que tu gere para a sociedade. Exato. E dentro da Anhanguera, a gente tem o nosso propósito. Por que a Anhanguera existe? A Anhanguera existe, isso está registrado no nosso propósito, impulsionar as pessoas a construírem uma melhor versão de si. Isso a gente faz através da educação. Mas isso eu não faço no meu trabalho, esse sou eu. Esse é o César de essência. Esse é o César. Impulsionar as pessoas a construírem sua melhor versão, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as possibilidades. E eu cresci assim. Voltando, Edson e Zaletti. Eu cresci assim. Por influência dos meus pais também. O Edson, José Gellen, a Maria Zaletti Duarte Gellen, que criaram 2 filhos, eu e meu irmão, Carlos. Bem diferente um do outro. Diferentes. Cada um atua numa frente de trabalho, os dois pessoas de sucesso, mas cada um numa frente de trabalho. Exato. Um goleiro e o outro atacante. Então, eu falo assim, eu nem sou tão bom assim, eu só quero jogar. Só me dá uma vaga no time, né? Me deixa jogar que eu jogo. Eu preciso de goleiro, não interessa. Neto do Sebastião. Neto do Sebastião, da dona Rosa, do seu Erno e da dona Helga. Todos já com o Papai do Céu. Mas todas pessoas do bem. Todos. E eu acho que isso cresceu assim, na nossa família. Então, o César, filho do Edson e da Zaletti, nascido no Paraná. Em Curitiba, em 1982. Ali vem o grande defeito do César. Não é tão grande assim. Torce pro Coxa. Nem incomoda ninguém, pô, nem incomoda ninguém. Torce pro Coxa, mas... torce do coração, mas ele gosta do futebol. Eu gosto de futebol, é bem isso daí. E daí tu cresceu em Curitiba? Como é que foi? Não, eu fiquei em Curitiba bem pouco tempo, logo a gente se mudou para São Mateus do Sul, uma cidade bem na divisa com Paraná e Santa Catarina, porque meu pai trabalhava na Petrobras na época, e aí quando eu tinha 7 anos de idade a gente veio para Joinville.
Foi um momento assim que meu pai saiu da Petrobras, nós queríamos um rumo diferente para nossa família. Eu falo nós porque eu tinha 7 anos de idade, não decidia nada com a família, mas estava junto com a Mas família, já óbvio, né? participava. E já tava ali agarrado com isso. E aí a gente veio para Joinville. E aí eu costumo dizer assim que eu nasci em Curitiba, mas de fato acho que eu sou joinvilense. Porque toda a minha construção racional, toda a minha construção enquanto pessoa profissional e desenvolvimento, aprendizado foi em Joinville. Então eu me considero bem joinvilense, assim, sabe? E sempre tive esse pensamento dentro de mim de querer ajudar o próximo, de querer colaborar, e não ajudar, querer colaborar com o desenvolvimento dos outros. Eu sabe? acho muito interessante a gente falar disso, porque hoje a gente vê o César andando de terno, às vezes, por aí, mas o César, quando veio de Curitiba para cá, ou de São Mateus para cá, o teu pai já era um empreendedor, né? É. Então, ele fabricava coxinhas, né? Salgadinhos, Isso, né? exatamente. Salgadinhos, e não era o pai sozinho que fabricava, era pai, mãe e filhos, né? Exatamente. Depois ele foi pro Ceasa. Aí a gente abriu lanchonete no Ceasa, fazia os salgadinhos para vender assim para as outras lanchonetes, e aí a gente também assumiu o lanchonete do Ceasa. E daí ele começou a criar trabalhar com codorna. Trabalhar com ele. 4 horas da manhã a gente já estava lá com a lanchonete aberta tal para poder atender o pessoal. Então quem do vê o Ceasa. César hoje de terno e gravata não sabe tudo que passou. Não. Acho que Mas pode imaginar, deixa sempre aberto. Codorna, né? Codorna. Vocês cozinhavam os ovos e quem descascava aqueles ovos? Cara, eu e meu pai e minha mãe, ele passava a tarde inteira, né, descascando ovinho de codorna, gente. Cara, dá trabalho, tá? Trabalho. Se você vai cozinhar um ovo, vai descascar ovo de galinha, você não sabe o que é descascar, não lembro quanto, sei lá, 5.000 ovos de codorna por semana. Então, também fez esse tipo de serviço. Fiz, cara, fiz. Aí trabalhei com meu pai na lanchonete de Ceasa também, isso tudo trabalhando e estudando, né? Vendo gente. Vendo gente. No tete a tete, conversando com as pessoas. Todos os dias, cara. E eu lembro que meu pai, cara, quando a gente trabalhava no Ceasa, tinha um rapaz que trabalhava lá, ele trabalhava a gente chama de chapa, né? Que Sim. carrega as mercadorias lá. E aí esse cara, tinha uma namorada, engravidou a menina lá, mas sem muito suporte de família, financeiro e tudo mais. E aí eu lembro que meu pai na época, cara, eu não sei precisar tudo, mas eu lembro que meu pai na época, ele se mobilizou para construir uma casa para esse cara. Assim, Outro dia eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe, que as nossas histórias se entrelaçam, né? Meu pai e minha mãe foram de um grupo de casais que o pai e a mãe dele também estavam nesse grupo. Isso, da Igreja Católica. E o César, o pai do César tinha uma vontade de construir casas. É isso aí. E ele falou, eu quero construir 30 casas e tal. E um dia meu pai botou a mão no seu Edson e falou assim, Edson, por que não começa de uma casa? E aqui está o César falando da primeira casa, ou de uma casa, mudou uma vida e que plantou uma semente no teu coração até hoje, não é? É isso aí. E hoje ainda o teu pai escreve livro, né? Ou tem um livro escrito, é isso? Meu pai escreveu um livro. Ele escreveu um livro contando a história da vida dele, né? Como é que é o nome do livro? Faz a propaganda para todos. Caramba, eu não vou lembrar o nome do livro agora, cara. Mas o autor... Edson José Guerra. Isso tu lembra. Então tá bom. Mas eu não vou lembrar, porque inclusive do livro, assim, na época tinha uma agência de marketing, foi a nossa agência que fez a capa do livro para ele também, tudo. Nós vamos chegar na tua agência. Depois mas antes assim, ó, a minha relação com a assistência social, assim, ela começa até antes de eu trabalhar no Ceasa com meu pai. Porque eu trabalhava num instituto que fazia campanhas para arrecadar recursos para a DEG, para o Lar de Meninos João de Paula. E aí eu trabalhei junto com o teu irmão, com o Paulino. Com o Paulino. O Paulino fazia muito venda de mel para ajudar o lar de menino. É isso junto aí. Com o teu irmão, com o Carlos. Exatamente. E eu estava junto com eles nessa empreitada também. E então lá já começou esse trabalho social, assim. Então veja que inclusão não foi uma coisa de agora. Não. Acho que já sempre teve enraizado, sabe? Então saindo do Ceasa, qual foi o próximo passo? Aí eu fui para a Docol. 18 anos, tinha sido liberado do Exército e aí consegui uma vaga de auxiliar de produção na Docol, cara. Que evoluiu para... Esse é um ponto muito interessante. O César, ele sabe se comunicar com pessoas. Então,
Eu da Docol tive vários ciclos de 2 anos. Eu fiquei 10 anos dentro da empresa. Lá eu tive ciclos de 2 anos. Eu fiquei 2 anos na produção, aí eu entrei na faculdade, aí eu fui para o call center. Do call center eu fui para o treinamento, do treinamento eu fui para uma área de desenvolvimento de vendas de produtos economizadores de água, também relacionado a uma questão social, né, ambiental. E aí depois eu voltei para o treinamento e quando eu saí da Docol, aí para fundar a minha agência de marketing, eu estava como coordenador de treinamento comercial. Então, naquela época, os 10 anos do César lá dentro, boa parte deles era conversando com pessoas, não era? Conversando com pessoas. Ensinando pessoas, ajudando pessoas a vender melhor o produto Docol. É isso? Também, mas no treinamento a gente fazia treinamento para pedreiros e encanadores. Então, assim, a gente sabe que é um público que, de repente, não tem tanto acesso à informação de tecnologias, de como fazer um trabalho melhor, de como executar uma entrega melhor para os seus clientes, e a gente fazia treinamento com eles também, cara. E é uma conversa diferente. É uma outra pegada na hora de falar, é um outro sentimento, não é isso? É uma outra forma de comunicação, é um outro jeito de falar, porque assim, num dia eu dava um treinamento para pedreiros e encanadores, no outro dia eu tinha um treinamento para engenheiros e arquitetos. São linguagens diferentes, mas eu acho que o propósito é o mesmo. Tornar a vida dessas pessoas melhor. Isso é uma coisa que eu queria deixar em evidência, porque falar para um tipo de pessoa não é tão difícil quanto ter que falar para uma escala inteira de trabalho, começar do auxiliar de pedreiro e até o engenheiro, o diretor, o presidente de uma empresa. E o César tem essa capacidade. Então, saindo da Docol, você foi montar a sua agência. Fui montar a agência. De novo eu tive lá. Teve lá. Aí a gente formou a Rooster Marketing de Resultados, eram eu e mais 3 sócios. Tá? E a empresa teve um sucesso muito legal durante 5 anos, o tempo que ela durou, né? E aí a gente dissolveu a sociedade. Mas lá a gente teve contato de novo, lá a gente desenvolveu algumas Na época eu trabalhava numa empresa de bebida e vocês trabalharam como nossa agência por algum tempo. Para desenvolver algumas inovações, oportunidades. O produto Bartenic deve muito ao César. Um pouquinho. Porque foi feito boas campanhas de divulgação da marca. O produto era bom, né, Frank? O produto era bom, né? Então... Eu e tu era consumidor do produto, então a gente sabia a qualidade. Exatamente. Mas mesmo assim foi, de novo, uma comunicação para uma sociedade e principalmente uma sociedade mais antiga, que é um paladar de um produto histórico, né? É isso aí. E eu lembro que lá ficou muito claro para mim, assim, uma das coisas que o Frank tem de muito bom. Ele sempre diz assim, mas por que não dá? E a gente às vezes traz uma solução e fala assim, cara, mas isso não vai... O Frank é sempre questionador disso, né, Frank? Mas por que não dá? E se a gente... Acho que isso tu tem muito... E lá ficou muito evidente que eu lembro que várias campanhas que a gente trazia, tu via... Não, peraí, mas e se... Mas isso é uma grande qualidade, mas é um grande problema, porque as pessoas têm dificuldade do novo e de olhar de outro ângulo, né? Então, quando a gente olha de outro ângulo, a gente vê outras formas de fazer. E a equipe da Rooster conseguiu sempre atender, olhar de outra forma. E a gente conseguiu um bom trabalho lá. Mas não é nós que estamos em pauta, né? É isso aí. Então, só lembrando, né? Só relembrando o passado, né? E da Rooster tu foi para? Da Rooster eu fui para o Colégio Conexão. Aí entrou o ensino, a educação. Aí eu mergulhei na área da educação, que foi o Colégio Conexão, e na época a Unopar, que faz parte do Grupo Cogna também, né? E eu passei 5 anos lá. E aí foi onde eu fiz a minha segunda faculdade, né? Eu já tinha concluído a administração, eu fui fazer licenciatura em matemática. Exatamente para ter um estudo voltado à área da educação. E aí eu trabalhei eu coordenei, primeiro eu fiz a gestão financeira e depois eu fui para a coordenação da faculdade, né, do polo, e fui professor também. E aí eu fui para dentro de sala de aula para ensinar. E quando tu dormia? Porque cara... era de manhã na administração, à tarde dando aula em administração e à noite dando aula. Então, e quando corrigia a prova? Eu costumo dizer assim, não façam isso em casa, mas 4 horas de sono para mim é suficiente, tá? E a tua esposa, que tu já conhecia nessa época, também entrou nessa vibe
De aula de aula, também, né? isso fez parte da nossa construção familiar, né? E aí eu fui para a sala de aula para trabalhar com os adolescentes, cara, de ensino fundamental e médio. E a minha disciplina era empreendedorismo. Então era uma disciplina linkada com matemática, só que dentro da minha área de formação, que era administração e matemática. Então tinha um professor de matemática que dava todas as bases matemáticas e a gente tinha um encontro para falar de empreendedorismo. E era impressionante, cara, como o jovem, como adolescente, quando ele está naquela formação que ele ainda não recebeu todos os nãos da vida profissional, como o brilho no olho dele e a capacidade de pensar fora da caixa deles é muito maior do que muitas vezes a gente vê dentro das empresas. É aquela pessoa que tem a vontade de mudar o mundo ainda, né? Exatamente. E ainda não recebeu os nãos da sociedade, Exatamente, né? As travas, as limitações. E foi uma coisa muito legal para mim, assim, para o meu aprendizado também. Então eu estava ensinando e aprendendo muito. Eu gosto muito do César porque ele ensina, mas ele diz que estava aprendendo. Isso é uma parte legal. E aí passei 5 anos lá, aí saí, fui para outro negócio, fui para o agronegócio. Ah, fui eu trabalhar na lembro. Nutrinorte. Mas tu não foi assim à toa pro agronegócio, tu já estava empreendendo. Então, na verdade, a gente foi para Nutrinorte, assim, um convite para a Nutrinorte já estava passando por um momento de transição, né? Sim. Eu já estava pensando em questões de consultoria, do que eu poderia fazer e desenvolver, e aí eu tive esse convite da Nutrinorte para ajudar no processo de sucessão familiar da empresa. E, cara, foi fantástico, porque a gente fez sucessão familiar, a gente fez abertura da nova loja, a gente fez ampliação do mercado de distribuição de insumos agrícolas, e hoje eu ainda visito a empresa para bater um papo com os sócios lá e, cara, a empresa tá voando, velho. Tá voando. E lá a gente teve relação também. Não ia falar nada. Mas daí foi do outro lado, na realidade eu estava acompanhando. Aí eu já estava num processo de perda de visão. Isso. E o Alexandre, que hoje é um parceirão meu, me tirava de casa porque eu estava num momento bem ruim da minha vida e ele me tirava de casa para ir nas visitas. Nós fomos na visita da Nutrinorte e a gente fez alguma coisa relacionada ao tributário, né? Exatamente, que ajudou muito a empresa. Diz alguns que pagou o teu salário. Então, foi mais ou menos isso. Até brinco, né, que eu digo que o meu salário lá na Nutrinorte saiu de graça só com o que a gente conseguiu desenvolver nessa parceria, nesse trabalho com o Alexandre e contigo, né? Que na realidade o Alexandre trabalhava numa empresa e eu recém tinha feito isso na Martinelli Auditores e eu ia sair de casa, botar a cabeça para fora, ver gente e sabia um pouco sobre esse assunto, validava o que o Alexandre fazia e vocês colocaram em prática e conseguiram bastante recurso daquela demanda, né? Foi super legal, cara. E aí passei 2 anos lá e aí veio o convite para vir para Anhanguera, para assumir a direção da unidade de Joinville e de Jaraguá do Sul, e aí foi quando eu vim para cá. Mas tu também aqui entrou numa reformulação, né? Porque estava passando... Vamos pensar assim, era 2022, tinha acabado assim, de passar a pandemia, né? Então, o cenário da educação foi um cenário bastante impactado durante a pandemia. E aí a gente estava num processo de reconstrução, num processo de reestabelecimento da marca na cidade, num processo de reconstrução da unidade, de ressurgimento de um pós-pandemia e de uma recolocação da marca em Joinville, porque a Anhanguera está aqui desde 2008. Não, mas eu falo muito do ensino que deixou de ser tão presencial e começou a ser à distância com a mesma qualidade, com outro foco, não era assim? Teve essa fase durante a pandemia mesmo, só que aí no momento pós-pandemia, que é o momento que eu vim para cá, a gente tinha que trazer essa presencialidade de volta. E assim, como que a gente retraz, vamos dizer assim, o aluno, o professor, realoca dentro de uma realidade que volta a ser não necessariamente igual ao que se tinha antes, dentro de vamos dizer, o que se chama do novo normal, né, Frank? É um novo normal. É um novo normal, mas resgatando essa presencialidade para que as pessoas se sentissem confortáveis. E ainda com a oportunidade do à distância. Exatamente. Porque veio para ficar o à distância.
A né? gente... Ainda vai ter cada vez mais a distância e tem que, de novo, voltar o presencial com qualidade. Então, assim, são as duas demandas que agora geram duas demandas diferentes, né? Exato. Assim, são mercados distintos. Existe o ensino à distância, existe o ensino presencial. E Agora, vocês cara, abraçam os dois. tem os dois. Existe agora, né, uma discussão muito grande no MEC, tudo, sobre ensino à distância. Deixa eles discutirem, vamos seguir o nosso trabalho aqui de impulsionar as pessoas, de formar pessoas. O importante é que tem para todos os gostos. É isso aí. E tu conseguiu, ou o Anhanguera conseguiu implementar de forma adequada as demandas necessárias. Acho que a gente conseguiu, que a gente consegue, né? Isso era 2022. Quando eu cheguei, outubro de 22, quando eu cheguei. Aí eu fiquei com perda de visão em 2020. Foi durante a pandemia, lembro bem. E daí, em 2023, foi o nosso café. Foi. Mais ou menos por ali. Foi, mais ou menos ali. 2023 foi o nosso café, onde surgiu a ideia, né? Quer dizer, o César é um dos protagonistas, mas tiveram várias outras pessoas. Teve a Rosiane, teve o Paulino, teve o Teno, teve o Leandro, teve... Meu Deus, se eu for falar o nome de todos... O Alexandre foi quem me tirou do buraco, né, cara? O Alexandre é uma pessoa que... Eu estava em depressão porque fiquei deficiente, né? E estou deficiente. E o Alexandre me tirou de casa para me tirar dessa depressão. E quando conversei com o César, falei com o Alexandre, nós começamos a escrever o projeto juntos e trouxemos esse projeto para escrever aqui dentro da Anhanguera, que já era o projeto que futuramente viria a ser o projeto IVES. É isso aí. E faz muito parte do nosso propósito enquanto instituição de ensino, né? A inclusão está muito dentro da gente. Antes de nós entrar nessa parte, e a inclusão para o César, quando que começou? Cara, acho que já sempre fez parte da minha vida, sabe? Eu até costumo dizer assim que eu tenho talvez um olhar diferente, sabe? Para a inclusão, no seu sentido mais amplo, sabe? Eu não olho a inclusão como um fator necessário. Eu não olho ela dessa maneira. Eu olho a inclusão como algo normal. Assim, ó, a gente não tem que ter atenção exclusiva para a inclusão. Cara, tem que fazer parte da nossa essência, tem que fazer parte da nossa vida. Sabe, César, que depois que eu fiquei deficiente eu entendi isso, mas eu tinha muita raiva de ti, cara. Porque eu não entendia como alguém poderia ser bom o tempo todo que nem tu era, cara. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa muito atencioso com as pessoas. E no clube onde a gente jogava futebol, eu e ele, um ano fomos pessoal que reunia as pessoas, né, social. Da diretoria social. E eu sempre fui de eventos e tu sempre foi de uma relação, né? Uma pessoa mais na essência. Então eu juntava as pessoas e tu pegava o detalhe. Então lembro que a gente foi fazer um encontro Dia das Mães e a gente reuniu as mães e tu me apareceu com um buquê de flor de rosa para entregar para as mães. Então assim, quando a gente pensa em fazer um evento, o César pensa no detalhe do evento, aonde vai tocar o coração daquela pessoa. Na época eu fiz uma abertura do ano e tu trouxe balões, tu trouxe recepção. Então, quando a gente falava em encontro de pessoal, tu pensava nas crianças, pensava nas esposas e na necessidade de cada um. Aprendi muito contigo. Tinha muita raiva no início, mas depois eu aprendi muito contigo e hoje eu te entendo um pouco mais, porque tu já tinha a sensibilidade que hoje a gente precisa que a sociedade tenha bastante. Então, entrando agora, já sabemos que o César é inclusivo desde sempre, e agora entrar em Anhanguera, né, que naquele nosso café a gente conversou e tu abriu as portas do Anhanguera para o Instituto, né, e onde a gente começou a desenhar. E como é que foi essa passagem para dentro da instituição, a Anhanguera? Cara, eu vou até te falar assim, é um processo para a gente, na sua essência, simples, porque assim, já faz parte do nosso propósito, né? A Anhanguera por si só
já é uma empresa inclusiva, tá? A minha essência já traz essa questão da inclusão também. Então, para a gente até foi um processo bastante simples, mas muito mais gratificante, sabe, Frank? A gente abrir as portas da Anhanguera para dizer assim, cara, olha que oportunidade que a gente está tendo. Desenvolver um projeto para ajudar as pessoas a se incluir no mercado de trabalho. E com esforço, eu já te falei isso algumas vezes, eu acho que a gente faz até pouco esforço, porque a gente poderia contribuir para o IVES, mas como a gente consegue contribuir para que essas pessoas, elas de fato tenham uma possibilidade de se incluir no mercado de trabalho. Aqui aconteceu uma coisa que me tocou muito. Eu até no dia que, na nossa primeira reunião aqui, eu voltei para casa emocionado, porque a Anhanguera faz parte de um grupo maior. Grupo Cogna, isso. Do Grupo Cogna. E nós tivemos uma reunião com uma pessoa especial. Lembra disso? Sim, o Makoto. Ele hoje nem está mais conosco na Cogna, né? Mas a gente fez uma reunião porque o Makoto era o gerente que cuidava de toda essa parte, gerente, diretor, eu não lembro do cargo exatamente, mas cuidava de toda essa parte de inclusão da companhia. ISG, né? De SG. Aí quando surgiu essa oportunidade, eu disse, cara, eu preciso te apresentar para uma pessoa. A gente fez uma reunião online, chamei o Makoto, disse, Frank, fala aí para o Makoto o que é a ideia. O Makoto, ele também eu queria que tu falasse. Ele tem baixa visão, né? Baixíssima visão. O Makoto tinha quanto? Era 10% de visão no olho, e no outro olho tinha um pouquinho mais, eu acho que era 10% num e 20% no outro. 10 e 30, eu acho. 30? Uma coisa assim. Ele já é pessoa com deficiência, ele é baixa visão. Isso. E mesmo assim ele era diretor da instituição. Diretor. Foi uma coisa... sucesso, porque ele passou por várias unidades, ele passou por Rio Grande, passou por unidades no Nordeste, em São Paulo. Isso foi uma coisa que me motivou, porque eu com deficiência visual, eu vejo poucas pessoas com deficiência visual à frente do seu negócio. E quando eu conversei com o Makoto, eu falei, é possível, né? Então assim, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, mas eu não tinha uma certeza. E quando eu conversei com o Makoto, eu tive essa certeza. É uma pessoa que passa pela mesma dificuldade e já é pleno. Então assim, foi muito importante para mim aquela reunião. Eu saí daqui emocionado por conta disso. Pô, que legal, Frank. Essa é nova para mim, eu não sabia. Mas foi muito São legal, coisas assim, que acontecem que a gente não vai falando no dia a dia, mas esse é um momento de bate-papo, de entrega, né? De entregar as coisas que aconteceram. Então, nós fizemos essa primeira reunião com o Makoto e nós já estávamos desenhando o projeto, né? Já. E passado algum tempo, daí nós resolvemos fazer a primeira turma de preparação para o trabalho. Foi. Né? Que foi a turma que a gente escolheu de fazer só com deficiente visual. Foi um desafio, né? Tinham quantos? Eram 12? 12. Começou com 12 pessoas, aumentou para 14 e encerramos com 8 em turma. Isso. E desses 8, 3 já estão empregados. Que legal, cara. 3 já estão empregados. E como era uma turma iniciante, a gente teve oportunidade e aprendeu onde a gente pode melhorar, né? Então, dessa turma, a gente entendeu quais são as necessidades. Então, alguns já estão empregados. Um já se aposentou, né? Porque ele preferiu aposentar por invalidez. E nós temos 3 pessoas que identificaram que precisam de informática. Então, o IVES vai ter que correr atrás de um lugar para a gente desenvolver informática. E aí, já no treinamento... Vamos dizer assim, quando a gente começou a desenhar o projeto do IVES, estava eu, você, o Alexandre, o Teno estava participando também, mas quando chegou o momento da capacitação, o Teno já estava totalmente full, né? No projeto também. E o Teno, foi muito importante. E o Teno, ele participava de uma empresa grande da região e que essa empresa foi quem formou os primeiros, teve o primeiro inclusão continuada de sucesso, assim, que é referência, não é a primeira, porque outras empresas já tinham, mas virou referência em Joinville, no estado, colocando pessoas dentro da empresa e tendo o olhar pela pessoa. Né? Então, assim, não é deu errado, demite.
Entende o que aconteceu para entender qual é a capacidade das pessoas e não a dificuldade. A dificuldade todo mundo já sabe. A capacidade que é mais difícil de enxergar. É isso aí. E essa empresa já enxergava dessa forma e o Teno entrou nesse treinamento e ele deu aula, trouxe o sobrinho dele para dar aula, que também é pessoa altamente capacitada. Mas aí entrou o César, que o César, como diretor, cedeu o espaço para nós, Isso. mas Fez um auditório. participou de todos os nossos encontros. Isso foi importantíssimo, as pessoas saberem que o diretor da escola estava envolvido no projeto. No primeiro dia, tinha uma pessoa que falou: eu tenho 44 anos e eu nunca trabalhei e eu não consigo trabalhar, eu não sei trabalhar. Não sei se tu lembra no dia final o que ela falou. Tu lembra? Cara, Eu lembro muito bem porque me tocou bastante. eu lembro que ela falou, não sei se foi exatamente isso, mas pelo que eu me recordo, né, que ela já se sentia trabalhando, Ela já se sentia empregada. já se sentia empregada. Porque ela não, ela se encheu, ela sabia que o que foi dado nesse treinamento fez com que ela entendesse que ela tem capacidade, né? Porque era uma pessoa cega, 44 anos, 2 filhas, cuida de uma família e ela achava que não podia ter empregabilidade. E ali foi colocado: se tu tem 2 filhas e tu cuidou delas, tu pode cuidar de crianças em CI. Se tu cozinha, tu pode ser cozinheira. Se tu limpa a casa, tu pode ser faxineira. Se tu atende telefone, tu pode ser telefonista. Se tu compra produtos, tu pode ser compradora. E ela se empoderou de tal forma que me sensibilizou também. Eu achei fantástico. E aí, assim, como aquela capacitação, aquele treinamento que a gente fez, quebrou barreiras não só para fora daquele auditório, quebrou barreiras para dentro do auditório. Barreiras internas que cada um tinha, né? Isso. Aquilo foi muito legal. O dia da entrega dos certificados foi muito mágico. Essa é assim, outra coisa fantástica, né? Porque para mim impressionou, porque tu me falou uma coisa naquele dia que eu achei interessante e gostaria que tu falasse para o público também. Quem fez os certificados e por que essa pessoa fez? Tu diz a emissão dos certificados? É. Cara, a gente fez aqui pela Anhanguera os certificados. Não, a pessoa que sim, fez. Sim, eu vou chegar. A gente fez a emissão dos certificados e, obviamente, que eu, como diretor da instituição, eu não consigo fazer todas as atividades, eu delego muita coisa, né? E se eu não delegasse, obviamente, não conseguiria responder a todos os compromissos de Joinville e Jaraguá do Sul. Então, tem um time fantástico aqui que me suporta em tudo. Mas, especificamente, os certificados dessa turma, eu não deleguei. Eu fiz, eu produzi eles, eu fiz a digitação deles e a impressão de cada um deles para eu participar efetivamente do momento final de cada uma dessas entregas que a gente ia fazer. Botou a impressão digital nesse processo. Eu acho que... E que teve um valor muito interessante. Eu tenho certeza que para frente não vai dar de fazer para todos, mas a primeira turma foi mostrado que não era só um curso, não era só mais um curso, não era só por dinheiro, porque não teve dinheiro envolvido, né? Mas foi importante para cada um, para a pessoa com deficiência que estava no curso e para a pessoa que ficou ao redor, né? O pessoal que veio trazer o lanche olhou para a turma e falou: poxa, só cego nessa turma, o que estão aprendendo? E ficou ali um tempo conversando com a gente. No primeiro dia teve algumas instituições que vieram aqui, o pessoal do Sadala teve aqui e ficou assim: poxa, todo mundo olhava, legal, né? O Vanderlei Quintino teve aqui, o Átila, presidente do CONDE, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então nós tivemos muito apoio, mas o mais importante é que cada um quis fazer parte desse processo. E aí é o ponto-chave, sabe, Frank? A gente fala assim: pô, como que eu posso ajudar, né? Independente na causa da inclusão da pessoa com deficiência ou em alguma outra causa social, quer que seja,
como que a gente pode ajudar? Cara, uma forma de ajudar é dar o dinheiro. Né? Você pode dizer assim, como que eu ajudo lá numa determinada comunidade? Dou dinheiro. Sabe que o dinheiro é uma coisa que a gente dá, a gente trabalha e a gente recebe de novo no mês seguinte. O dinheiro a gente recebe de novo, né? Ele é importante, mas não é tudo. E a gente recebe de volta. Agora, quando eu fui emitir aqueles certificados, o que eu estava dando era meu tempo, cara. E o tempo dedicado não volta. O tempo dedicado você não resgata mais. Por isso que eu digo que a ajuda mais valiosa que a gente pode dar, cara, em qualquer situação, em qualquer ambiente, é o nosso tempo. O nosso tempo é o que mais valioso a gente pode dar a outra pessoa. E aí, essa foi a minha sensação de fazer a emissão daquele certificado. Assim, cara, o que eu posso dar de muito valioso para essas pessoas, cara? E o retorno? Pô, é muito legal, né? Se escutar ali algumas pessoas que estavam recebendo o primeiro certificado deles, cara. Primeiro certificado da vida. Primeiro certificado da vida deles. Uma pessoa que fala assim, pô, eu já saio daqui me sentindo como uma pessoa que pode procurar emprego, cara, uma pessoa que pode trabalhar. Oportunidades que surgem até pra gente, né? Eu já te falei, eu tô tentando contratar uma pessoa dali do grupo também. O grupo Anhanguera, né? A faculdade Anhanguera, viu a oportunidade de algumas pessoas dali, contratou o Bruno Câmara, que não era da turma, mas era deficiente visual, e vocês ainda têm uma pessoa que... Estamos ali, estamos namorando, estamos tentando. Essa pessoa é uma pessoa fantástica, teve no curso, também tem deficiência visual e ela sustenta 2 filhas, né? E, poxa, o César, a hora que viu essa pessoa, falou, cara, ela é diferenciada, ela tem potencial, ela tem capacidade e eu quero ela comigo. É isso aí. A primeira vaga não deu certo, porque não se encaixou nos horários, mas corre-se o risco de numa segunda vaga ela conseguir encaixar. Dá certo, é isso aí. E depois disso pintou algumas oportunidades para o IVES, né, em parceria com a Anhanguera. O pessoal de Jaraguá do Sul nos chamou, né, pessoas amigas do César e amigas nossas. E hoje nós estamos estudando uma possibilidade de inclusão em Jaraguá do Sul. Cara, passamos por Schroeder também. Passamos por Schroeder para levar aquela reunião lá para a formação do conselho de Schroeder, né? Vocês tinham o pessoal que queriam fazer o conselho, a gente indicou um advogado, a coisa andou. É isso aí. E nós tínhamos o pessoal do IVES recebeu uma informação de que teria um teatro inclusivo. Perguntei para ti, tu me achou as pessoas que mexiam com isso em Jaraguá do Sul? Conseguimos colocar pessoas com deficiência dentro do teatro para que valesse a pena ter um teatro inclusivo, para que as pessoas entendessem isso, e de lá surgiu uma nova parceria com a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Então, assim, uma coisa puxa a outra, e a outra puxa a outra, e eu tenho alguns parceiros, o Leandro José Soares, da Chus. Dia 2 agora, foi o dia do autista, né? Um dia de... Foi ontem. De consciência ao autismo. E ele falou que a Chus primeiro levava os funcionários autistas para um piquenique. E depois isso foi crescendo, os funcionários que não eram autistas, mas tinham filhos autistas, começaram a participar. E ele falou, Frank, é impressionante, porque a gente achou que era tão pouco, mas as pessoas se conversando, tendo os mesmos problemas e um olhando a solução do outro, cresceu muito e está crescendo todo ano. E hoje ele fala que mesmo se sair toda essa equipe de RH de dentro da empresa, a inclusão não sai mais da empresa. Está enraizada. Porque as pessoas veem como inclusivo. Então hoje, lá dentro da Chus, eles criaram um treinamento de Libras para as pessoas que não têm problema auditivo. Então, as pessoas com problema auditivo gostam de estar lá dentro, porque lá ela consegue conversar com as outras pessoas, que na rua quase ninguém sabe falar em Libras, e lá dentro todo mundo sabe. Então, tem uma situação muito interessante que ele me contou, que um funcionário, passado um mês que trabalhava lá dentro, ele falou, eu adoro aqui porque nas outras empresas as pessoas passavam na minha frente
porque ninguém reclamava, eu não falava, Não falava. e aqui eu sou mais respeitado como pessoa. E é essa É isso. busca que o Ives e que o Anhanguera tem para frente. Agora, vou te botar numa saia justa. Ai, ai, ai. Projetos futuros. Temos como é que a instituição pensa para frente. Vamos largar? Já fizemos a primeira turma, é isso? Cara, acho que a gente tem que dar continuidade, a gente tem que olhar para a turma que a gente formou e, que nem você falou, o que a gente precisa ir além. Você falou da informática, a gente tem os laboratórios de informática aqui, então, cara, se a gente conseguir, de alguma forma, trazer e apoiar nessa capacitação de informática, nessa sequência, trazer novas pessoas para fazer isso, para participar dessa formação de empregabilidade, a gente pensar em como a gente vai disseminar mais essas informações, a gente levar para Jaraguá do Sul, levar para a unidade de Jaraguá do Sul também essas possibilidades. Acho que a única coisa que a gente não pode se acomodar e parar. Isso. É O só Teno que uma a vez gente me não falou pode. que dentro de uma empresa alguém perguntou para ele: atingimos a meta, e quando vai acabar? Ele falou: não acaba mais, é pro resto da vida. Isso aqui entrou na veia. É isso E aí. se tu pudesse dar um conselho para o pessoal que está nos ouvindo, né? Qual que é a tua Cara, palavra para esse pessoal? o que eu diria assim, olhe o mundo com o olhar do próximo. Olhe o mundo com o olhar do próximo. A gente é tão somatizado pelas nossas individualidades, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, e às vezes a gente esquece de olhar para o lado e entender que a gente tem capacidade de resolver os nossos problemas ajudando os outros, que a gente tem capacidade de aprender com o problema e a dificuldade dos outros e a partir disso criar as nossas soluções e aí tornar a nossa vida efetivamente melhor. Então eu diria assim, cara, deixa de olhar um pouquinho para si, muitas vezes, eu acho que a gente tem que cuidar de nós, mas assim, deixar de olhar um pouquinho para si, olhar um pouquinho para o lado, olhar um pouquinho para o outro, é bem importante e dediquem tempo a fazer o bem. Acho que esses seriam os recados que eu diria. Assim. César, tem mais uma que eu não te contei ainda. No tempo que a gente fez o treinamento aqui, foi disponibilizado pela Anhanguera alguns alunos para atendimento da psicologia. E assim, tantas pessoas que a gente fala, pessoas bem de vida, o dono de empresa, o que vocês têm para ajudar? Ah, não tenho, agora não posso. E veio uma pessoa de psicologia simples e falou: eu agora quero ser voluntária do Ives. O que vocês precisarem, me chama. Eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho meu tempo que eu posso doar para vocês e gostei muito da causa. Então, assim, tem pessoas que são tão pobre que só tem o dinheiro. É isso aí. E tem pessoas que são tão ricas, que dão o que tem de mais valioso, que é o próprio tempo. É isso aí. Então, assim, eu acho muito interessante que a gente vai trabalhando com essas pessoas e vai mudando os sentimentos, e quem entra de uma forma dentro de um projeto desse nunca sai igual, né? Sempre tem uma mudança no meio. E se você tem uma empresa, e se você tem alguma forma de ajudar, por favor, pense no Ives como um potencial para o futuro, é a marca da gente sendo deixada na história. É isso aí. E não fica pensando, mas qual que é o contato? Cara, comenta aqui na postagem, né? Sim. Comenta que já vai poder participar. Comentando aqui, a gente já faz o direcionamento. Então, hoje nós temos o site, que é www.ivesbrasil.com.br. Nós temos o nosso Instagram, que é @ives.brasil. E nós temos também, essa postagem aqui já vai para o nosso YouTube, que é @ives.brasil. E nós vamos estar sempre acolhendo, não importa de onde vem, chegando e fazendo uma postagem, a gente vai trazer vocês para participar do Ives. Hoje nós estamos em Joinville, mas a nossa ideia é que nós vamos trabalhar com o Brasil inteiro, tanto no ensino, porque nós tivemos dentro do nosso primeiro curso, das pessoas que estavam aqui, uma já era à distância, e a gente já entendeu que dá de fazer para o pessoal à distância, e as empresas, tanto locais, já têm postos em outras localidades, e as empresas que estão longe,
também acabam vendo que tem a oportunidade de buscar profissionais com deficiência no mercado. Então, assim, muito obrigado, César, pelo apoio pessoal e pelo apoio da Anhanguera nesse projeto que é tão fantástico. Tamo Muito junto, obrigado. cara. Imagina. Falou? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.